Vamos falar mais uma vez aqui, com muita alegria, de mais um mês do calendário de Deus, o mês de Adar. O mês de Adar, ele é um mês maravilhoso. Ele é o 12º mês do calendário de Deus. É o último mês do ano do calendário de Deus. Então, para o calendário de Deus, quando a gente pega, por exemplo, o calendário gregoriano, que você pega em dezembro, que você se prepara para o início do outro ano, que você faz um balanço do que aconteceu no ano todo, e você faz uma programação, pega seu planner para o outro ano, o que você vai fazer. Se você está no calendário de Deus, você vai fazer a mesma coisa. Então, esse é um mês, se você segue o calendário de Deus, então você vai pegar esse mês que nós estamos e você vai fazer um balanço de todo o ano que você passou e vai se programar para a entrada do ano novo de Deus, que será no início do outro mês, o mês que vai chegar depois. Então, esse mês de Adar é um mês de você fazer um balanço do seu ano e programar o outro ano, tá bom? Então, todo o início do mês do calendário de Deus é uma celebração profética. Toda lua nova é um tempo determinado por Deus, que está lá em Gênesis escrito, aonde o Senhor, ele tem celebrações, ele pede adorações, você faz ofertas, é uma virada de mês onde você pode estar ouvindo o que Deus diz profeticamente para o mês que está se iniciando. Esse dia é chamado de Rosh Chodesh, que foi exatamente no dia 1 de março. Esse ano coincidiu o 1º de março com o primeiro dia do mês de Adar. Né? Como é que eu sei que isso está na Bíblia? Está lá em 1 Samuel 20, verso 5. Está escrito assim: disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Porém, deixa-me ir e esconder-me no campo até a tarde do terceiro dia. Era um assunto que o Davi estava resolvendo com Jonas. Ele falou assim: amanhã, que se inicia o mês do calendário de Deus, quando se inicia a lua nova, então eu vou fazer tal coisa. Então você vê aí que o rei Saul, ele tinha a celebração da entrada do mês, eles faziam refeições, faziam ofertas e tinha uma festa alegre. Então, a entrada do mês de Deus é assim, é sempre quando entra a lua nova. Então, peço o slide 2, por favor. Então, Adar, o que significa esse nome? Significa força, poder. Adar, ela é uma cognata do hebraico de Adir, significa força. Então, Adar é um mês de força, um mês de boa sorte para o povo de Deus. Então, eles falam assim: Mazal, sua sorte é forte nesse mês. E nesse calendário de Deus, o ano é o 5785, o 12º mês do calendário da redenção, que é iniciado em Êxodo 12, 1. Você pode estar verificando ali. Então, todo o mês do calendário de Deus tem vários aspectos. A gente já tem falado sobre isso. Tem uma letra do alfabeto hebraico, tem um signo, tem uma das 12 tribos, tem um sentido, um meio do controlador do corpo, e também tem uma guerra, também tem uma vitória. Então, você está vendo aí no seu slide, escrito Adar, né, você vê aquele xizinho do lado direito, ele é a letra A. Aí depois você vê aquela letra do meio que parece um L ao contrário, é a letra D. E esse último símbolo do lado esquerdo, né, de quem está olhando, que parece uma letra L, só que com uma curvinha em vez do canto vivo, é o Ra, é a Adar, né? O hebraico, ele tem muito esse Ra, né, que vem da garganta, que eles chamam de gutural. Então, é Adar, Adar. A gente fala Adar, e a gente faz um R pequenininho, mas eles falam Ra, Adar, né? Então, esse é o mês. Adar. Slide 3, por favor. Nós vamos falar agora dos eventos que ocorreram, alguns eventos que ocorreram no mês de Adar. Você pode subir mais um pouquinho, que tem uma frase que aparece aí embaixo, tá bom? Por favor. Isso. Desce um pouquinho, isso, aparece. Você vê que tem uma setinha da direita para a esquerda. Adar, você lê, né? Hebraico, você lê da direita para a esquerda. Então, você lê o X, né? Aquele L torto, depois o L com a curvinha. Adar. E essa palavra, né? Esse mês, ele é um mês que diz que toda maldição é transformada em bênção. Então, eu gosto de
quando eu escuto uma pregação, eu só gosto de ser ativa. Então, você já levanta sua mão e fala para você mesmo: toda a maldição vai ser transformada em bênção. Eu determino isso no meu dia, no meu mês, na minha família. E já vamos começar na nossa guerra, né? Então, no mês de Adar, existe uma batalha nesse mês, que ele está contida inteirinho no livro de Esther. Você pode pegar o livro de Esther da Bíblia, você pode ler ele esse mês, estudar. Existe uma batalha ali. Quando você vai no capítulo 9, está escrito assim: e no 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar. No dia em que os inimigos dos judeus esperaram assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Então, do mesmo jeito que Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa, exatamente no primeiro mês do calendário de Deus, quando Deus criou a festa do Pêssar, anos depois Jesus morreu no mesmo dia e na mesma hora, isso não é uma brincadeira. Deus, ele estabelece portais onde se abrem portas no mundo espiritual e você pode entrar por elas. Então, nesse mês de Adar, existem portas que estão no livro de Esther. Aqui está falando, Esther 9, no versículo 1, está falando o quê? Que o rei deu uma ordem onde os inimigos dos judeus foram agora assenhorados, né? O Israel, ele dominou seus inimigos. Então, esse é um mês para toda a guerra que está se perdurando por tempos, esse é o mês de você guerrear e dominá-la. Esse portal está aberto. Então, por causa dessa vitória que houve no livro de Esther, no capítulo 9, que você vê essa guerra no mês de Adar, estabeleceu-se uma comemoração, que está do verso 17 ao 22. Sucedeu-se que no dia 13 do mês de Adar, repousaram no dia 14 e fizeram daquele dia de banquetes e alegrias. Então, essa guerra, onde o povo de Deus venceu, e no dia seguinte eles descansaram e fizeram uma festa. Banquetes, alegrias, presentes, doações aos pobres, uma festa maravilhosa. No verso 18 diz assim: também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13 e 14 do mês e repousaram no dia 15, fizeram daquele dia de banquetes e festas. Então, essa festa de Purim, que é a festa do mês de Adar, você pode comemorá-la no dia 14 de março, que cai na mesma data, e no dia 15, e até no dia 16, naquele final de semana, é sexta, sábado e domingo. Você pode entrar por esse portal e chamar essas bênçãos sobre a tua vida. E aí no versículo 20 diz assim: Mardoqueu escreveu essas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos inimigos, e o mês que se lhe mudou a tristeza em alegria e o luto em folguedo, para que se fizessem banquetes, alegria e mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos próprios. Por isso que está escrito toda a maldição transformada em bênção. Então, todo aquele que te persegue vai ser transformado em bênção. Toda a maldição que está sobre a sua família vai ser transformada em bênção. Entre pelo portal, faça festa naquele dia. Essa é a grande festa do mês de Adar. Por favor, o slide 4. Como você sabe, na língua hebraica, que é considerada um dos sistemas de escrita mais antigos do mundo, do século X a.C., pela complexidade da escrita, já existiam outros tipos de símbolos, mas a escrita hebraica, que começou no século X, ela é a mais complexa. Então, ela é considerada a primeira. Ela é formada apenas de consoantes, ela não tem vogais. Depois, eles acrescentam as vogais, como você vê aí no seu banner, você vê 2 pontinhos, um tracinho, um Tzinho pequenininho. Essas são as vogais que você coloca junto com as consoantes, né? E cada traço, cada pontinho desse significa e, o. Então, para cada letra da língua hebraica, você tem 3 aspectos: som, número e um pictograma. Então, a letra ela vale uma letra e ela vale também um número. E ela também tem um som e tem um objeto, né? Como
um boi, ou uma cruz, ou uma casa, ou um peixe. E tem um pictograma. O pictograma é um símbolo que ele representa ao mesmo tempo um sentido, uma palavra, um verbo, um objeto. Então, quando você pega o pictograma de qualquer palavra em hebraico, você faz uma análise semântica da palavra, você faz um outro significado além do significado que a palavra tem. Então, eu estou lendo ali o xizinho, o L ao contrário, o outro L curvado, eu leio Adar. Se eu falo Adar, eu estou dizendo o mês de Adar. Ou então, eu estou dizendo Adir, estou dizendo força. Mas se eu pego cada uma das letras dessa palavra Adar, eu vou criar uma frase com um sentido, com um pensamento. Então, essa primeira letra, xizinho, tá vendo? Essa XX, que é a letra Aleph, ela significa força divina, início, liderança, ou pode ser um boi ou um número 1. Então, se eu vejo em qualquer lugar uma letra Aleph em Israel, eu sei que, por exemplo, se é um açougue, eu vejo essa letra Aleph, eu sei que eles vendem carne de boi ali, porque é o símbolo do boi. O Dalet, você está vendo que está escrito aí, Dalet, se eu tenho só o Dalet sozinho, ele é uma porta, significa um objeto porta, mas também é a capacidade de receber as bênçãos divinas. E você lembra que no livro de Esther, ela encontrou uma capacidade, uma maneira de receber as bênçãos divinas. Você vê que coisa interessante? Então, quando esse mês Adar, quando Deus deu esse nome para o povo de Israel, que eles pegaram o calendário de Deus e eles pegaram que esse mês chamava Adar, não tinha acontecido o que aconteceu lá no Esther. Só aconteceu muito depois. E na hora que você pega a análise semântica da palavra, você vê que tem tudo a ver com o que aconteceu com a Esther. Aí a última letra é o Resh, que pode ser cabeça, se eu tenho um Aleph junto dele, ou pode ser pobre, se eu tiro o Aleph. E também é o número 200. E quando você pega o Aleph, aquele X lá de cima, você vê que ele fala de força divina. E Resh é cabeça. Então, se a cabeça está junto com a força de Deus, se o Resh está junto com a força de Deus, ele significa cabeça. Se o Resh está sozinho, sem a cabeça de Deus, né, o Aleph, ele significa pobre. Então, daí você já tira o pensamento. Se a minha cabeça está junto com Deus, né, se o Resh, eu estou junto com Deus, eu sou cabeça. Mas se eu não estou junto com Deus, eu sou um pobre. Olha que coisa linda. Então, essa palavra Adar, que tem o Aleph, tem o Dalit e tem o Resh, a hora que eu faço análise semântica, eu tenho essa palavra. Serei cabeça, recebendo as bênçãos de Deus, entrando pela porta da obediência a Deus, como meu líder e força espiritual. Deus, o seu líder. Então, você vê, Esther, ela só foi cabeça, só liderou ali, porque ela entrou pela porta da obediência, que ela obedeceu o Mardoqueu, certo? E ela encontrou o rei, e o rei, que era um líder naquela época, que você pode também usar essa mesma história de Esther para falar a respeito que o rei pode simbolizar Deus, ele foi um líder que deu para ela a salvação do povo dela. Então, enquanto ela estava com a força divina, ela foi cabeça. Agora, se ela estivesse sem a força divina, como que eu seria o meu Resh sem o Aleph? Seria assim, serei pobre, sem receber as bênçãos, porque eu não entrei pela porta da obediência a Deus, rejeitando a Deus como meu líder e força espiritual. Então, quando você, o seu Resh, ele está ligado com Deus, você entra pelas portas, recebe a bênção, recebe a vitória. Se você, na sua mente, está fora de Deus, está sem o Aleph, então você é um pobre, você não entra em lugar nenhum e você perde todas as bênçãos. Olha que palavra gloriosa, que mês poderoso. Então, Esther, ela se submeteu à liderança de Mardoqueu e foi capaz de receber as bênçãos e recebeu a força divina que estava agindo através do seu tio. A Esther entrou pela porta do palácio do rei, entrou lá na sala do rei e recebeu uma clemência. Então, eu posso fazer uma analogia entre os personagens principais da história de Esther, os principais, mas eu poderia pegar todos também. Mas para falar rapidinho aqui, eu falo que Esther é uma mulher, ela simboliza a igreja, Mardoqueu, ele estava dando para ela a direção do que fazer, é o Espírito Santo, e o rei Xerxes, o Assuero, então ele estava no lugar de Deus, como ou de Jesus, que ele entregou o perdão para ela e deu a vitória para ela. E o mal Amã, que é aquele que queria destruir o povo de Deus, ele é o anticristo e o demônio. Ele até, se você estudar,
O Mauamã, ele tem características dos anticristos que você vê pela história, né? Então, é uma história muito rica, a história de Esther, muito rica mesmo. A esposa do Mauamã, ela incentiva que ele faça feitiçarias, então ela representa uma religião que não é a de Deus. Então, tem muitas coisas poderosas. Então, quando a Bíblia diz, quando Deus diz para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a minha família é bendita, porque eu estou na mesma fé de Abraão, então eu entro, também posso entrar pela bênção do mês de Adar. E em Gálatas 3:29 diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, se eu sou de Cristo, eu sou herdeira das promessas de Abraão, então eu tenho as bênçãos do livro de Esther, das portas de Esther. Glória a Deus, né? E nós que fomos quebrados, zambujeiro, né, como diz lá em Romanos 11, nós somos enxertados na videira, participamos da raiz da seiva da oliveira, que é Jesus, e assim eu posso dar os frutos de Deus. Então, Deus nos foi poderoso para nos enxertar na videira verdadeira, que é Jesus. Então, nós somos capazes, sim, de receber as bênçãos que estão aqui escritas no livro de Esther. Então, somos descendência de Abraão, glória a Deus, aleluia. Então, diga aí, eu sou descendência de Abraão, a minha família é descendência de Abraão, e nós recebemos as bênçãos que Deus preparou para o povo de Esther naquela época, recebemos em nome de Jesus. O próximo slide, por favor. Agora eu vou falar sobre a festa do Purim um pouquinho. Eu pus uma linha do tempo para você entender, para eu entender, para nós entendermos qual é o fundamento das festas do calendário de Deus. Então, você vê aqui, né, do seu lado esquerdo, Esther, 478 a.C. Então, o livro de Esther, a história de Esther, ele está na linha do tempo, ela está em 478, mais ou menos, antes de Cristo. Né? Ela está ali, mais ou menos entre 482 e 478 a.C., naquela época. E aí você vê do outro lado, né, você vê a cruz, que é Cristo, né, quando Jesus veio, e você vê depois de Cristo, está escrito lá 325 depois de Cristo, que é quando foi instituída a festa do carnaval. Entre a festa de Esther e quando foi instituído o carnaval, tem aproximadamente de 800 a 850 anos. Tem um tempo muito grande entre essas duas festas. E quando a festa de Esther ela foi instituída para dizer que nós saímos de uma maldição de morte, nós entramos numa vida, nós destruímos o Mauamã, o inimigo, Esther é colocada como governante, Mardoqueu colocado como governante, e eles se tornam governantes daquele território de Suzã. Depois do rei, ficou Mardoqueu primeiro. É uma festa de alegria, onde as pessoas elas se vestem com fantasias. Por quê? Eles se vestem com fantasias desde aquela época de Esther? Porque a Esther ela não podia dizer que povo ela era. O Mardoqueu ele ficava também escondido. A gente tem, dentro do livro de Esther, não vai colocar a palavra Deus, porque eles estavam numa época de perseguição. Depois chegou um momento que a Esther teve que se revelar ao rei Assuero e dizer que ela era do povo de Deus, e correu o risco de ser morta. E o Mauamã, que era mau, ele fingia que era bom, e depois foi descoberto que ele era mau, e ele morreu na forca que ele fez para matar o Mardoqueu. Então, tem várias pessoas que estavam escondidas, a sua personalidade ocultada, e depois, com o agir de Deus, depois do jejum de Esther, então, do jejum do povo de Deus de 3 dias, eles puderam trazer para fora a personalidade e assumir quem eles eram, o povo de Deus. Então, eles costumam pôr fantasias e máscaras, depois eles tiram no meio da festa brincando para dizer o quê? Nós não vamos nos esconder de quem nós somos, nós seremos quem nós somos, vamos mostrar a nossa verdadeira personalidade. Então, essa festa do Purim era uma festa, assim, com muita risada, muita brincadeira, muita fantasia, muita comida, muita dança. Isso te lembra alguma festa? Quando Satanás criou ou induziu as pessoas a criarem essa festa do carnaval, criou a quaresma, e antes da quaresma criou essa festa,
a festa da carne, né? Vou acabar com a carne. Ele copiou os princípios da festa do Purim para quê? Para levar a glória para ele. Aí eu digo para você, você vai comemorar a festa do Purim? Porque como ela é tão importante que o próprio inimigo das nossas almas quis imitá-la e criar uma coisa totalmente oposta e deturpar a bênção que Deus tinha através daquele momento de Purim. Então, dá uma pensada. Se você não pega 14, 15, 16 de março e não faz uma festinha na sua casa para glorificar o Senhor, pega todos os atributos de Esther e faz as orações proféticas. Nós vamos fazer algumas aqui, mas você pode ler o livro e levantar todos os portais proféticos e profetizar novamente naquele dia. É muito lindo isso, porque você vê 800 anos entre uma festa e a outra. Para quê? Por que Satanás deu a importância? Porque realmente ela deve ter importância. Então, vamos pensar nisso e vamos comemorar as festas de Deus. Amém? Pode pôr o próximo slide, por favor. Agora nós vamos falar sobre a tribo do mês. A tribo do mês é a tribo de Naftali. Naftali era o sexto filho de Bila. Ele significa minha luta. Você vê? Esther também fez uma luta nessa época. Doçura é para mim. A mãe deu esse nome, que esse filho era uma doçura. Então, esse foi um filho de doçura para ela. Ela fez uma luta e ela venceu. Você vê, o mês de Adar, ele tem uma luta e se vence. E Naftali, que é desse mês, ele também significa a mesma coisa. Então, todas as coisas que foram acontecendo, com distância de 100 anos, 200 anos, todas elas Deus foi colocando, todas elas se encaixaram perfeitamente. E aí, quando eu pego esse mês de Adar e eu estudo, eu vi todas as coisas encaixadas, cada uma numa época da história, e todas elas são portais de bênçãos. Então, em Gênesis 30, eu leio as bênçãos de Naftali. Com grandes lutas, Lia competiu com a sua irmã, Raquel, e logrou prevalecer. Então, você vê, Esther, ela teve aquela guerra com a rainha que existia antes, a Vasti, né? E ela venceu. Aí depois, em Gênesis 49, 21, diz assim, quando o pai dele dá a bênção, o Jacó, ele diz, Naftali é uma gazela solta, ela dá palavras formosas. E a Esther, ela soube conversar com o rei, ela soube conversar com Naamã, ela soube conversar com Mardoqueu, e ela conseguiu vencer todas aquelas coisas, aquele sofrimento que eles passaram naquela época. Que coisa linda, como tudo se encaixa, né? Depois Moisés, quando ele abençoou a tribo de Naftali, em Deuteronômio 33, 23, ele diz assim, Naftali goza de favores e cheio da bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. Então, veja bem, a Esther acabou gozando dos favores, recebeu as bênçãos de Deus, e o Moisés ainda disse que Naftali possuirá o lago e o sul. E aí você vai ver, quando você tem a guerra desse mês, o que Satanás coloca nesse mês? Leviatã, que é um monstro que fica nas águas. Então, ele tenta roubar de Naftali a bênção, porque o Naftali vai possuir o lago e o sul. É muito lindo assim. Naftali era uma tribo de guerra. Quando o Gideão chamou o povo para a guerra, Naftali foi junto. Você lê lá em Juízes 7. Ele foi, repeliu os midianitas, os amalequitas, ajudou Gideão junto com as tribos de Asser e Manassés e venceu toda aquela batalha. E depois, quando Davi foi assumir o trono, você lê lá em 1 Crônicas 12, Naftali chegou junto, forneceu 1.000 capitães, 37.000 homens com escudos e lanças, caravana de alimentos e ajudou Davi a conquistar o trono. Que coisa linda! Quando o rei Salomão estava construindo o templo, ele chamou um homem apto para o trabalho de bronze, que se chamava Irão, e a mãe dele era da tribo de Naftali. Então, Naftali era uma tribo de guerra, né? E a Esther, ela realizou uma guerra, junto com o povo ali, uma guerra em silêncio, uma guerra em jejum, uma guerra de conversa, uma guerra de alimentos, uma guerra de festa, uma guerra de assumir a sua personalidade, assumir quem você é em Cristo. E ela venceu. Que coisa mais linda, né? E na época de Cristo, quando Cristo veio, a terra de Naftali, eles ganharam o território da Galileia. E ela acabou sendo considerada um lugar de desonra pelos judeus, né, quando Jesus nasceu. Você
vê isso em João 46, em João 7:52. Então, quando Jesus nasceu, Naftali estava sendo uma terra de desonra, era desrespeitada, ninguém dava bola para eles. Mas Isaías profetizou, você lê lá em Isaías 9, quando ele fala assim, nos primeiros tempos, Naftali a terra de Naftali era desprezível, mas nos últimos tempos se tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Essa honra veio, porque você sabe muito bem que Jesus é conhecido que ele veio da Galileia, a sua grande parte do seu ministério veio de lá e aconteceu lá. Em Isaías 9:2 você lê: aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, que era Jesus. Então, Naftali, ela estava em desonra e Jesus trouxe a honra novamente para ela. Então, a Esther, ela estava lá colocada à parte e ela foi colocada em honra. O povo de Deus estava sendo colocado para ser destruído e morto pelo mau Amã e foi colocado em honra. Mardoqueu fazia um monte de serviços bons e não era honrado pelo rei, e no fim o rei o colocou como honra. Então você vê quanta coisa está firmada nesse mês, quantas bênçãos você pode requerer no seu trabalho ser honrado, ser honrado perante a família, os seus filhos serem honrados no trabalho, na escola, casamento, porque Vasti foi tirado e foi colocado Esther, para o Senhor colocar um casamento maravilhoso. Então Jesus, ele honrou os 11 discípulos dele eram da Galileia, menos Judas, aquele que o traiu. Muito interessante, né? Então, a maior lição que nós tiramos de Naftali é que Deus exalta os humildes. E você vê, fala Galileia, lá do mar, né? Aí Satanás coloca, o que ele coloca nesse mês? Leviatã, que veio, um demônio que veio do mar. E olha que você vê que coisa interessante. Então, você vê que é tudo conectado. E a gente vai estudando e vai aprendendo e vai entendendo. E Naftali, na época de Jesus, ela era desprezada, e Leviatã faz o quê? Ele traz orgulho e ele despreza aquele que é do povo de Deus. Então, existe uma guerra para nós alcançarmos a humildade com o Senhor e nós abatermos e expulsarmos o orgulho, expulsarmos Leviatã, né? Então, você pode ler em Josué 19, as terras que Naftali recebeu, a Josué 20, Naftali, ele forneceu cidade de refúgio para ajudar aqueles que eram perseguidos. Muitas coisas poderosas tem para nós ganharmos, orarmos através de Naftali. Agora, por favor, o slide 7. Vamos falar da letra. Todo mês tem uma letra. E a letra desse mês é a letra Kuf, que é esse, parece um pezinho, né? Kuf significa riso, estar perto. Essa letra Kuf, ela vem de Kadosh, que é santo. E o que é santo? Santo é aquele que está perto de Deus. Então, quando Esther jejuou, ela estava perto de Deus. Quando ela obedecia a Mardoqueu, ela estava perto de Deus. E nós, quando estamos perto de Deus, nós vamos nos tornamos santo, né? E Kuf também significa riso. E riso é uma grande a grande força que existe da festa do Purim. É dar risada, é se alegrar, porque estávamos decretados para a morte e agora estamos decretados para a vida. Então, a nossa maior arma em estar em santidade é nos aproximarmos de Deus. E perto dele nós teremos alegria. Coisa linda, né? Agora, slide 8, vou falar do trono de Leviatã. Tem muita coisa para falar de Leviatã. Ele é um demônio que atua no mar, mas ele também tem ramificações na terra e no ar. Ele é poderosíssimo. Ele trabalha em cima do orgulho, em cima da humilhação. Ele é um dos demônios mais poderosos que tem, né? Mas o que acontece no mês de Adar e com o Leviatã? Quando Jesus chegou para Pedro e falou para ele: Pedro, nós temos que pagar o imposto? E Pedro disse: sim, temos. Ele disse: vai, lança o anzol, pesca um peixe, lá você vai encontrar uma moeda, e essa moeda você paga o seu imposto e o meu. Eu acho que você pode colocar o outro, aquele que fala da moedinha, não sei se está antes ou depois. E o Stater. Né? Esse é o Stater. E o Stater, ele tinha um deus cravado, esculpido nele, que é um dos símbolos de Leviatã. Então, no mês de Adar, que se cobravam os impostos, Jesus tinha que pagar o imposto, ele pediu para Pedro pegar o estáter dentro
da boca do peixe, pagou, Jesus pegou essa moeda, ela veio do mar, ela tinha um dos símbolos que representa Leviatã, então Jesus ele dominou Leviatã através desse ato profético. Então, Leviatã já está vencido. Nós temos apenas que tomar posse. Então, por meio de palavras e de ações, Jesus mostrou a sua autoridade como Filho de Deus sobre o dinheiro, sobre o imposto, sobre os animais e sobre o mar e sobre todo o demônio que se representava por Leviatã. Muito lindo mesmo, né? Então, eu queria que você voltasse naquele outro que está falando da... Isso, as perspectivas proféticas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre Leviatã, e eu queria que você já começasse a orar em línguas, a se colocar em oração, e você fala assim, Senhor, fala comigo, aonde eu tenho que expulsar Leviatã, aonde ele está agindo na minha vida pessoal. Porque quando nós temos que começar uma guerra, às vezes, em um país, ou dentro da igreja, ou mesmo na família, eu começo dentro de mim. Quando eu estou limpa, então de mim fluem rios de água viva e alcança todos que estão ao meu redor. Então eu vou falar da guerra de Leviatã pessoal. Então, quando eu estou aliançado com o Leviatã, quando eu estou no orgulho. Jó 41, 34 fala, Jó 41 fala todo de Leviatã, mas o verso 44 diz assim: todo o alto ele vê, é rei sobre os filhos de animais altivos. Isso está falando de Leviatã, que ele vê do alto, ele é rei sobre todos os altivos. Uma outra tradução de Jó 41, 34 diz: o Leviatã olha com desprezo tudo que é alto, e é rei sobre todos os orgulhosos. Uma outra tradução de Jó 41, 34 diz: ele contempla todas as coisas altivas. Ele é um rei sobre todos os filhos do orgulho. Então, os aspectos principais de Leviatã, nós temos a adoração a Iemanjá, jogar flores no mar, todas essas coisas. Mas a coisa principal que tem o Leviatã é que ele é o rei do orgulho. Ele lança o orgulho, ele humilha o servo de Deus, ele lança o orgulho no seu coração, e aí ele te prende em todos os outros aspectos da guerra que existe com ele, da prisão que Leviatã traz. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o orgulho. Quando eu sou orgulhosa? Quando? Aí eu fiz algumas listinhas aqui. Então, você fala, Senhor, fala comigo se eu estou pecando, se eu estou preso no orgulho. Me ajuda. Então, quando eu sou orgulhoso? Quando eu me isolo. Por exemplo, o cigano é um povo isolado. Eles são muito presos em Leviatã. Aqueles que se dizem hoje, trazendo para contextualizar, os desigrejados. São pessoas que se decepcionaram e têm feridas não curadas. Essas são presas de Leviatã. Leviatã os prende pelo orgulho. Então, quando eu me decepciono, e eu não perdoo, e eu não me limpo, então eu me isolo, e aí Leviatã vem e me lança essa seta de orgulho, daí eu me isolo mais ainda. Quando que eu agi assim? Eu ajo às vezes assim. Quando eu agir assim, que eu ver que eu estou decepcionada com alguém e me afastei, então eu estou preso no orgulho. Então eu já peço perdão e falo, Senhor, me limpa disso. Então, se você lembrou que alguma vez você se decepcionou com alguém e você se isolou, então fala, Senhor, eu te peço perdão por ter dado espaço para Leviatã na minha vida. Eu me limpo dele agora, em nome de Jesus. Por quê? Eu tenho que estar dentro da igreja. Dentro da igreja é onde o ferro afia o ferro, onde estamos juntos, um ajuda o outro, o dom de um levanta o outro. A guerra contra a Leviatã começa dentro de nós. Eu tenho que vencer dentro de mim esses sentimentos, essas sensações. Quando eu não me assumo quem eu sou, quando eu escondo quem eu sou, quando eu tenho minha personalidade alterada pela mágoa, pela tristeza, então eu estou com uma máscara. Então o Leviatã lança em mim o orgulho. Entende? Olha como é tudo se fecha, né, nesse mês maravilhoso. Então, quando eu estou aliançada com o Leviatã, se eu não presto contas para nenhuma autoridade, né, o orgulho está me dirigindo. Então, se eu vou na igreja e eu não converso com ninguém, eu não me aconselho com ninguém, eu não presto contas a ninguém da minha vida, sabe? Pedir para alguém me ajudar, você conta para o seu amigo o que está acontecendo, aí
um líder seu, um orar pelo outro, olha, eu estou me sentindo assim, ora por mim, acho que eu estou pecando nessa área, um orar pelo outro. Se você não faz isso, se você não busca ajuda para resolver essas situações, você está sendo dirigido pelo orgulho. Se eu não peço ajuda, não quero pedir ajuda, faço tudo sozinho, eu estou sendo dirigido pelo orgulho. Então, tem pessoas que, não, eu vou fazer sozinho. Se eu não consigo fazer, eu não peço ajuda para ninguém, fico nervosa, me encho de coisas para fazer e acabo me perdendo no dia, não consigo resolver as situações, é porque eu estou preso no... Se eu tenho divergência com alguém e eu fico aguardando que outro tome a iniciativa de vir retar comigo, eu não vou pedir perdão, então eu estou preso no orgulho. O orgulho me dirige. Se eu vou fazer alguma coisa, eu conto com a força do meu braço, se eu conto com a força da minha habilidade para resolver as situações, não peço ajuda para ninguém, eu estou sendo dirigido pelo orgulho. E se eu me gabo disso, eu fiz sozinho, olha como eu sou bom, eu resolvo, eu estou sendo dirigido pelo orgulho. E aí eu posso dizer, Senhor, me perdoa todas as vezes que eu tentei pela força do meu braço, ou que eu me gabei de ter feito alguma coisa sozinho, ou então que eu não quis pedir ajuda para ninguém. Me perdoa, Senhor. Eu não quero ser dirigida pelo orgulho. Leviatã, sai da minha vida em nome de Jesus. Você já pode estar falando aí. Vai se lembrando e vai falando. Seu microfone está fechado. Vai falando, vai expulsando. Vai denunciando o inimigo. Se eu começo a criticar as pessoas, se eu julgo as pessoas, a música, falou, a roupa, conversa, pegou assim, tal vizinho fez isso, meu parente, não sei o quê. Se eu estou julgando as pessoas, se eu estou criticando as pessoas, eu estou sendo dirigido pelo orgulho. Estou debaixo do jugo de Leviatã. Se eu murmuro, se eu sou maledicente, se eu falo mal dos outros, se eu me acho superior aos outros, eu estou sendo dirigido pelo orgulho. Percebe que quantas vezes isso pode acontecer no mês, na nossa vida? Quando eu me pego, eu já fiz, eu retomo, Senhor, me perdoa, não vou falar mais mal de mim mesma, não vou murmurar, não vou reclamar do outro, não serei dirigida pelo orgulho. Leviatã não tem poder na minha vida. Se eu tenho alguma área da minha vida que eu me envergonho dela e a oculto, eu estou aliançado com a Leviatã. Então, o fato de eu não pedir ajuda, de eu não assumir os meus erros, de eu esconder coisas que eu tenho vergonha, de falhas minhas, eu já estou sendo dirigido pelo orgulho, por Leviatã. Se eu fico tentando proteger minha reputação, eu errei, mas eu não assumo, eu jogo a culpa no outro, ou tento esconder, não tento corrigir o que está errado. Se eu faço isso, eu já estou sendo dirigido por Leviatã. Se eu considero os outros inferiores a mim, já estou sendo dirigido por Leviatã. Se eu altero as minhas convicções, a minha palavra, se eu mudo meu pensamento para não decepcionar pessoas, eu estou sendo dirigido pelo orgulho. Quando eu mudo os meus princípios para acatar o que o outro quer, se eu falto com os meus princípios, se eu não sou fiel aos meus princípios para agradar o outro e para não decepcionar os outros, eu já estou sendo dirigido pelo orgulho. Então, eu estou aliançado com o Leviatã quando eu estou preso pelo orgulho. E todas essas pequenas coisas, que são coisas corriqueiras do dia a dia. Então, às vezes a gente fala que orgulho é aquele que anda de nariz em pé, ou aquele que se veste muito bem. Não, não é isso. São as coisas que eu citei aqui. Então, se a minha identidade ela foi degenerada, ela foi corrompida, ela foi alterada por mágoas, por tristezas, e eu estou presa nessas coisas, então eu já abri um espaço para Leviatã lançar a seta do orgulho, e eu fico ali escondida de quem eu sou, porque eu estou presa nessa tristeza, nessa mágoa que eu quero esconder, ou alguma coisa que aconteceu e eu tenho vergonha, eu já estou preso no orgulho. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te toque agora. Onde você foi ferido?
Que o Espírito Santo te toque, para que você diga, Senhor, eu libero perdão na vida de tal pessoa. Eu saio daquele lugar onde eu me senti envergonhada. Eu me limpo de todo sentimento. Diga aí para você mesmo, em nome de Jesus, eu saio, eu arranco toda a seta que Leviatã jogou dentro de mim de orgulho. E decreto, Senhor, em nome de Jesus, que eu jamais vou quebrar os princípios da tua palavra. Para me proteger, eu proteger outras pessoas. Eu não vou aceitar mais que Leviatã me controle. Eu assumo os meus erros, Senhor, e peço para o Senhor me perdoar. Que nós sejamos limpos agora, que o Espírito Santo traga essa limpeza no seu coração. Em nome de Jesus, diga aí, em voz alta, em nome de Jesus, eu vou corrigir as rotas da minha vida. Senhor, me dá um líder a quem eu possa prestar contas, me dá alguém que eu possa confiar, me dá alguém que eu possa me aconselhar, me dá um irmão em Cristo que eu possa desabafar com ele, para nós nos afiarmos, nos ajudarmos, orarmos um com o outro. Então, eu venço o Leviatã quando eu venço dentro de mim a minha identidade deturpada. Quando eu venço dentro de mim essas situações que eu coloquei. E eu posso usar um texto que nós já podemos estar começando a orar agora, que está no Salmo 74. Um texto maravilhoso no Salmo 74. Eu posso abrir, você pode abrir. Que texto glorioso. Salmo 74, versos 13 e 14. Tu dividiste o mar pela tua força. Leviatã não fica no mar? Tu dividiste o mar pela tua força, falando de Deus. Quebraste a cabeça dos monstros das águas. Fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Essa é uma oração poderosíssima que podemos fazer. Senhor Deus, divide, Senhor, aonde Leviatã está escondido. Né? Nós falamos vários lugares onde ele se esconde nas nossas vidas. Divide, Senhor, abre esse espaço. Quebramos a cabeça dele com o quê? Com a palavra de Deus. É o martelo que esmiuça a penha. Golpeamos a cabeça de Leviatã, decretando a palavra de Deus. E depois arrancamos ele daquele lugar e jogamos no deserto. No deserto tem o quê? Tem os demônios que vão guerrear com ele e vai ser dividida a sua força. E damos uma ordem, eles mesmos se comam entre si. Que o Senhor arranque ele de dentro de nós, arranque do lugar onde ele está oculto e o jogue lá no deserto, e lá ele seja derrotado entre eles mesmos, haja guerra, porque eles é um grupo de demônios, esse Leviatã. E aí, Isaías 27:1, o Senhor Deus diz assim: naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, aqui nesse texto, o Senhor Deus, ele levanta com a sua dura espada e carrega, e destrói Tifon, Netuno, Triton, a serpente veloz, a serpente tortuosa, o dragão, o Senhor Deus destrói através desses dois textos. Então, em nome de Jesus, declaramos, já pode ir orando aí, já abre a sua boca, Senhor Deus, o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo é teu, Senhor. Nós cremos, Pai, que pelos textos, e também nós limpando a nossa vida do orgulho, o Senhor submete o Leviatã debaixo dos nossos pés, com toda a sua soberba e altivez, e toda a rebelião que ele traz, tudo que ele quer levantar contra o conhecimento de Deus, seja secado agora, seja decretado, que seja cortada as suas raízes agora, derrubamos os seus altares, não aceitamos isso dentro de nós. E mesmo Dagon, que é o que em 3 lugares na Bíblia, os filisteus pegaram a arca, pegaram a cabeça de Saul e colocaram no teu templo de Dagon, que é Leviatã. Nós não aceitamos isso, Pai. A arca da aliança, que é a presença de Deus, com a palavra de Deus, que hoje em dia somos nós, carregamos dentro de nós a palavra de Deus, nós não estaremos no templo de Dagon. Fala, eu saio desse lugar. Diga aí, eu saio desse lugar em nome de Jesus. Eu estabeleço que a glória de Deus desça sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre os meus bens, sobre o meu trabalho,
sobre a minha igreja e traga lavar com a tua palavra, Senhor, e traga a tua santidade sobre nós. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Recebemos o elemento da vitória, é a humildade. Pegamos essa humildade e colocamos dentro de nós, que é sabermos quem somos em Cristo e sabemos que vamos não esconder quem somos, mas vamos manifestar a personalidade, as características, a identidade que Deus nos deu. Não cederemos a Leviatã, não cederemos ao orgulho e não ficaremos alterados em quem nós somos. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por essa oração. Vamos orar agora, ativando as bênçãos de Naftali? Então, vamos. Senhor, ativamos em mim, na minha família, na minha casa, no meu ministério, no meu trabalho, no meu quarteirão, na minha cidade, no meu país, as bênçãos de Naftali, em nome de Jesus. Vou ser perseverante como Naftali, não desistirei, continuarei guerreando, Senhor, com fé, com honra e com força. Serei vitorioso contra os meus inimigos e decreto, como Naftali fala boas palavras, que a minha boca só terá palavras de sabedoria, de graça, palavras para transformar vidas, trazer o amor de Deus sobre as pessoas. Eu recebo essas bênçãos de Naftali. Em nome de Jesus, minhas palavras serão doces. Eu vou celebrar a bênção, eu vou ser alegre, vou ter doçuras na minha vida em nome de Jesus. Decreto que pela letra Q, eu vou me aproximar de Deus, vou ficar em santidade e terei minha personalidade curada, minha identidade transformada como Deus determinou quando eu fui gerada no ventre da minha mãe. Em nome de Jesus, agora renunciamos toda a ligação, direta ou indireta, que tivemos com Leviatã. E mesmo esse signo de peixes que ele quer colocar nesse mês, veja só que coisa, rejeitamos essa influência, quebramos toda a contaminação na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, no nosso trabalho. Senhor, venha a cobertura do teu sangue sobre nós, cobre tudo que nos diz respeito e nos guarda, Senhor, nós e a nossa família. Senhor, te peço perdão por toda a manifestação que eu tive no orgulho, Pai, toda a minha dureza de coração, a soberba, Senhor, toda a minha presunção de achar que eu sou melhor, toda a minha atitude de ser independente de Ti, que também é rebelião contra Ti, tudo aquilo que eu menti, me escondi, mudei meus pensamentos para agradar os outros através de uma timidez, Senhor, não aceito, expulso da minha vida. Tua palavra diz que os tímidos não herdarão o reino, e nós queremos, Pai, ser ousados em Ti, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda a nos submetermos às autoridades, como a Esther se submeteu a Mardoqueu, Senhor. Nos ajuda a pedir perdão, Senhor, quando erramos. Senhor, nos limpa agora, Pai, da justiça própria, de ficar buscando por reconhecimento, da autocomiseração, se achar coitadinho. Também, Senhor, nos perdoa do ciúme, das invejas, Pai, de medo de querer expressar minhas fraquezas, achando que as pessoas não vão nos rejeitar, Senhor, da hipocrisia, Senhor, nos perdoa das invejas, Pai, nos perdoa de sermos competitivos com os outros, nos perdoa de toda ambição que vem da carne, que é maligna, Senhor. Nós queremos conquistar as coisas em Ti, por Ti, contigo, Pai, dentro daquilo que é Teu. Nos perdoa, Pai, pelo perfeccionismo, e nós determinamos que tudo que fazemos vai ser para a honra e glória do Teu nome, e o Senhor vai estar conosco. Decretamos essa vitória, decretamos que Leviatã não tem mais poder sobre nós, nem na nossa igreja, e nem soberba e altivez não tem sobre nós. E tudo, Pai, que vem do inimigo, que ele quer que a gente se rebele contra o conhecimento de Deus, segue-se isso em nome de Jesus. Vem agora fome e sede da Tua palavra. Vem agora vontade de estar na Tua presença, Senhor, na Tua casa. Sim, Pai, decretamos, Pai, que a glória das vitórias, Pai, Tua, a glória da Tua palavra, Senhor, na nossa vida, e também a Tua santidade se manifeste em nós. Decretamos que andaremos em humildade, a nós e a nossa geração, até a 10ª geração. Senhor, também pedimos pelas bênçãos do mês de Esther, da festa de Esther, da guerra de Esther. Esther teve força para concluir. Esther se esforçou no jejum, usou essa guerra.
Esther se aliançou com Mardoqueu e obedeceu ao Mardoqueu, o seu líder, também ao Espírito Santo. Esther soube entrar na presença do rei com as vestes que o Senhor deu para ela. Esther soube falar com o rei, soube calar. Esther teve acesso às bênçãos ocultas, porque na hora certa ela disse, eu e o meu povo, ela assumiu quem era ela. Esther encontrou suprimento, Senhor, porque ela fez as refeições para o rei. Senhor, e nós encontramos a nossa verdadeira identidade espiritual. Enviamos isso sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre quem nos relacionamos, em nome de Jesus. Pai, apresentamos também todo decreto de maldição contra nós, palavras, feitiços, como Balaão fez, encantamentos, bruxarias, vodu, tudo que fizeram contra nós, Senhor, orações contrárias, Pai, tudo que foi usado pelo Balaão, porque ele jogou sorte para escolher o dia certo, o mês certo para fazer o mal, tudo que foi feito de maldição contra nós, seja quebrado, destruído, anulado e cancelado, e esses decretos de maldição sejam revertidos, como o Balaão morreu na forca que ele fez, como todos os seus bens foram dados para Esther, como que o cargo dele foi dado para Mardoqueu, assim também nós assumimos a nossa posição em Cristo, assumimos a nossa posição no governo, na família, nós assumimos tudo que o Senhor deu para nós, sejam retirados os maus amantes do lugar e as Vastis sejam colocados os Mardoqueus, sejam colocados a Esther, em nome de Jesus. A Esther, ela não cedeu ao desespero, ela não cedeu à depressão, mas ela se esforçou para romper em fé. Por um momento ela teve medo, mas a palavra de Mardoqueu colocou fé nela. Senhor, que nós possamos ser Mardoqueu na vida dos nossos irmãos. Levanta Mardoqueus na nossa vida. Pessoas que nos ajudem, que nós possamos nos incentivar na fé um ao outro para guerrearmos as guerras. Senhor, o povo jejuou inteiro 3 dias. Todo o povo da cidade de Suzã jejuou junto. Nós decretamos que haverá unidade entre nós. Guerrearemos as guerras uns dos outros. Teremos compaixão uns dos outros, amor uns pelos outros. Nós ajudaremos uns aos outros. Ativa, Senhor, os nossos dons, porque na igreja um tem que usar o dom para abençoar o outro. Que nós usemos os nossos dons para abençoar a igreja. Que a gente não se isole, Pai, mas que nós entremos, Senhor, em unidade com os irmãos. Que a gente não julgue o irmão, mas que a gente olhe com amor. Quando o irmão erra, vem aqui, dá a mão, eu te puxo. E um ajudar o outro em nome de Jesus. Senhor, também remove todas as máscaras, porque o Balaão tinha uma máscara de bonzinho e era mal. Senhor, ajuda, Pai, como Mardoqueu, que ele fez o bem e estava escondido. E depois o rei descobriu e disse, honre Mardoqueu, que nós possamos fazer as coisas boas, corretas no trabalho, na família, na igreja, e que o Senhor nos honre e faça com que nós recebamos, Pai, o galardão e as bênçãos por o bem que fizemos, Pai. Nós te agradecemos por esse momento de oração. Nós te agradecemos por esses portais de bênção que entramos. E nós, Pai, nos ajuda a jejuar 3 dias, desde o dia 11 até o dia 14, Senhor. E ativa-nos o Espírito Santo. Nos ativa, que a gente comece na terça-feira à noite um jejum, que a gente jejue até sexta-feira à noite. E aí façamos uma festa, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Porque nós queremos, Pai, valorizar as festas, as bênçãos que o Senhor nos deu, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela tua graça, pela tua paz, pelo teu amor, Pai. E vai trabalhando nas nossas vidas e nas nossas famílias, Pai, para que a gente cresça cada dia mais na tua presença, na tua graça e no teu amor, Pai. É assim que eu oro, te agradeço, te glorifico. Em nome de Jesus, amém. E todo o povo de Deus diz, glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Amém.